Meus irmãos, a paz do Senhor. Amém. A minha Bíblia está aberta em João, capítulo 18. Vou pedir para você abrir a sua também. Evangelho escrito pelo apóstolo João. Capítulo é o 18, o versículo apenas o 38. Eu quero agradecer a Deus por esta tão honrosa oportunidade de estar aqui mais uma vez com vocês. Estendo a minha gratidão ao pastor Edson, que sempre nos confia. Estamos aqui, Deus abençoe o senhor, a sua esposa, toda a igreja. Pastor Rubens, que quando estava fazendo a campanha dos pregadores, se lembrou de nós e nos colocou entre esses seletos pregadores. Minha gratidão, meu amigo, professor pastor Vitor Brito, que é um nobre ensinador, pregador. Tem obreiro que ele é atlético, ele prega para criança, para jovem, ensina, e o pastor Vitor tem essas qualidades, tem essa prerrogativa do ministério. Os demais obreiros, pastor Antônio Carlos, prazer revê-lo, viu? Leva o pastor Vitor lá, viu? O senhor tem a minha indicação que ele é uma bênção, todos os irmãos. Minha esposa que está ali, intercedendo, diz assim: então Pilatos questionou a Jesus: que é a verdade? E assim que disse isso, saiu de novo para onde estavam reunidos os judeus e disse-lhes: não encontrei qualquer falta neste homem. E você diz amém, pode se assentar. Meus irmãos, quem é Jesus para nós? O que Jesus representa para a nossa vida, para a nossa família? Quem é esse Jesus que todas as nações sabem que ele um dia esteve nessa terra, passou pela cruz, ressuscitou e está à direita de Deus? Quem é este Cristo que uma certa vez, questionado pelos judeus, ele disse: antes que Abraão existissem, eu sou. E disseram para ele: mas você não tem 50 anos e está dizendo que viu Abraão? Ele estava nos dias de Abraão. Tem um texto que diz que o evangelho foi pregado a Abraão. Jesus estava na criação, Jesus estava no Velho Testamento, às vezes se manifestava dentro da teologia, chamamos de forma teofânica. Todas as vezes que a Bíblia disser assim, o anjo do Senhor, no Velho Testamento, esse texto pode estar falando de Jesus. Quando a Bíblia fala um anjo do Senhor, está falando de um anjo, mas o anjo do Senhor que não podia se revelar no Velho Testamento, porque ele precisava nascer de uma virgem, passar por todo o processo que estava determinado, ele era conhecido como o anjo do Senhor. O texto diz no capítulo 13, versículo 8 de Apocalipse, que o Cordeiro, a saber, Jesus, foi morto antes da fundação do mundo pela presciência de Deus. Existem 3 atributos que são exclusivos da divindade, são exclusivos de Deus: o atributo da onipotência, o atributo da onipresença e o atributo da onisciência. E dentro da onisciência está a presciência de Deus. Por isso que quando Adão e Eva pecaram, eles não pegaram Deus de surpresa, porque o projeto da salvação já estava elaborado pelo próprio Deus. Esses dias eu vi alguém reclamando em uma rede social e metendo a lenha em Adão e desabafando contra Adão, dizendo que todo o meu sofrimento foi porque Adão e Eva pecaram, e isso não é justo, Deus nos punir por causa do erro de um casal. E alguém respondeu: realmente você não estava lá quando Adão e Eva pecaram e você herdou a culpa, a condenação. Todavia, você também não estava no alto do Gólgota. Você não estava no momento em que Jesus
foi crucificado e você herdou a graça, se você quiser herdar. Você herdou o pecado de Adão, mas também herdou a graça que este Cristo bendito nos proporcionou. Quantos herdaram esta graça de Deus? Quando Jesus é levado à presença de Pilatos para ser julgado, Pilatos faz alguns questionamentos com Jesus. E ele se prontifica até a soltar Jesus, porque ele diz assim: eu tenho poder para lhe soltar. Jesus diz: nenhum poder você teria se do alto não tivesse recebido. Ele questiona realmente a Jesus sobre o assunto que eu quero partilhar com vocês aqui, porque quando Jesus se apresenta, ele se apresenta como a verdade. Pode prestar atenção que tem alguns textos bíblicos que o texto diz assim, Jesus falando: na verdade vos digo. Sabe por que a Bíblia faz questão de repetir? Porque Jesus falava as verdades eternas e ele era a própria verdade. Por isso que ele usava sempre essa prerrogativa: na verdade vos digo. E Pilatos perguntou para Jesus: quem é ou o que é a verdade? E a Bíblia vai responder aos longos dos dias. Eu quero falar de 7 verdades que Jesus é, que Pilatos não sabia. A primeira verdade que Jesus é, que Pilatos não sabia, está no capítulo 14, versículo 6 de João, quando Jesus declarou uma verdade absoluta. Ele disse assim: eu sou o caminho, sou a verdade e sou a vida, e ninguém vai ao Pai a não ser por mim. Jesus não disse eu sou um dos caminhos, ele disse com exclusividade: eu sou o caminho, a verdade e a vida, e ninguém vai ao Pai a não ser por mim. Pilatos não sabia desta verdade que estava em Jesus. A segunda verdade que Pilatos não sabia, pastor Edson, a respeito de Jesus, é que no capítulo 8, versículo 32 do Evangelho de João, Pilatos não sabia que Jesus é a verdade que liberta. E conhecerei a verdade, e a verdade vos libertará. Quem já conheceu essa verdade? Às vezes eu fico olhando para a gente, eu olho para mim, olho para algumas pessoas que viviam presas. Eu estava olhando uma foto minha com 16 anos de idade, eu tenho hoje 53. Há 46 anos atrás, há 40 anos atrás, a minha filha olhou assim, e eu estava só, como diz lá no Nordeste, só o pau da paviola, magro, acabado, com cigarro na boca. E minha filha disse: pai, o senhor está muito melhor hoje, com quase 60 anos de idade, porque estava preso pelos grilhões do pecado. Mas um dia, a verdade chamada Jesus permitiu que eu me encontrasse com ela, e quando eu encontrei esta verdade, ele me libertou de tudo aquilo que não trazia proveito para a salvação da minha alma. Quantos libertos pela verdade nós temos aqui? A verdade de Deus, quando entra em nós, que é o Evangelho, sai fazendo mudança. Eu me lembro que eu sou de uma região que tinha muita coisa estranha naquela região que a gente morava. As pessoas viam vulto. Eu cheguei a ver no terreno da nossa casa alguém furando buraco sem ter ninguém ali. Muita coisa assombrosa acontecia. Eu tenho 2 irmãos biológicos que uns dias eles iam chegando em casa e tinha um caixão de defunto de lado da nossa casa e umas pessoas velando um corpo sem ter morrido ninguém. E eles entraram em casa assombrados. Havia demônios que agiam de forma direta, mas o Evangelho um dia chegou no bairro que nós morávamos. O Evangelho chegou, o Evangelho que liberta, e Deus foi mudando tudo aquilo que causava terror e pavor nos moradores da nossa região, porque o Evangelho aonde chega vai libertando do poder das trevas, vai libertando dos vícios, vai libertando da religiosidade. O Evangelho liberta qualquer pecador. É isso que a Bíblia nos ensina. A terceira verdade que Pilatos nunca imaginou sobre Jesus está escrito em João capítulo 1, versículo 33, quando João disse que Jesus, que ele batizava com água para remissão de pecados, mas aquele que viria
após ele, que ele não era digno de desatar a sandália dos seus pés, João disse: ele vos batizará com o Espírito Santo e com fogo. Pilatos não conhecia essa verdade a respeito de Jesus. Quantos crentes batizados com o Espírito Santo e com fogo nós temos aqui? Esse final de semana eu preguei na cidade de Ituporanga, sexta, sábado e domingo, e eu acredito muito naquele batismo, pastor Edson, que a pessoa fala língua. Eu já vi alguém querendo tapear: pastor, eu senti uma presença, porque recebeu o Espírito Santo. Você recebe na hora que aceita Jesus, que ele lhe convenceu do pecado, do juízo e da justiça. Porém, o batismo com o Espírito Santo, ele é manifesto por meio do dom de língua. E Jesus batizou essas 10 pessoas, e eu estava pensando: que verdade extraordinária é essa? Nós sabemos que o nosso Cristo nos dá a oportunidade de falarmos língua, e ainda tem umas pessoas que têm o dom de interpretar as línguas para transmitir uma mensagem para a igreja. Esta verdade sobre Jesus, Pilatos não sabia que aquele que estava diante dele, sendo julgado, tinha o poder de batizar com o Espírito Santo e com fogo. Eu tenho uma notícia de Deus para você. Se você ainda não é batizado, não passou por essa experiência do fogo, saia daqui buscando hoje. Começa a dizer: Jesus, eu quero ser batizado com o Espírito Santo, eu quero ser cheio do teu Espírito. Eu acredito. Quem acredita que Jesus ainda batiza hoje? Jesus é a verdade que batiza com fogo. A quarta verdade que Pilatos não sabia, talvez até ouviu falar, está em Mateus capítulo 8, versículo 3. Jesus é o único que tem o poder de curar com exclusividade. No capítulo 8 de Mateus, o texto diz que um leproso se prostra diante de Jesus, adora Jesus. E eu achei tão interessante que o leproso disse assim: se tu quiseres, porque poder, ele sabia que Jesus podia. Ele disse: se tu quiseres, tu pode me tornar limpo. Jesus estendeu as mãos e disse: eu quero. O milagre aconteceu na hora na vida do leproso, porque é do interesse de Jesus curar qualquer tipo de enfermidade quando nós buscamos a presença dele, porque é uma exclusividade de Jesus curar quem está doente. E esta verdade Pilatos não sabia, que aonde o Nazareno passava, havia cura de lepra, havia ressurreição, havia libertação. Milagres aconteciam de forma pública por causa da verdade de Deus que estava em Jesus. E eu vou lhe dizer uma coisa interessante aqui: essa verdade chamada Jesus continua curando ainda hoje. Acredite, porque o poder de Deus continua se manifestando para fazer milagres extraordinários. A quinta verdade que Pilatos não sabia sobre Jesus está na segunda epístola de João, capítulo 2, versículo 1. João deixou bem claro, pastor Edson, dizendo que Jesus é o advogado de todos nós diante do Pai que está no céu. João disse assim: filhinhos, não pequeis, que todo pecado tem consequência. Ele disse: mas se porventura alguém pecar, tendo um advogado ao lado do Pai, ele disse assim: Jesus Cristo, o justo. No capítulo 7 de Atos, quando Estevão está sendo apedrejado, ele disse: eu vejo o céu aberto, e eu vejo Deus sentado no trono, e vejo Jesus em pé à direita do Pai. O advogado exclusivo estava lá e está lá, advocaciando a nossa causa, para que nós não sejamos condenados. É Ele que nos defende. Você já viu que tem advogado bom demais, que consegue soltar um criminoso com os seus argumentos, né? E consegue fazer uma defesa extraordinária. E o camarada que entrou num julgamento para ser condenado sai de lá livre. Aconteceu com a gente. Todo mundo era culpado. O profeta Naum disse que Deus não tem o culpado por inocente. E nós fomos culpados do pecado no dia que nós nascemos. Aí Cristo interceptou a nossa culpa por ser o advogado de excelência,
E Pilatos não sabia que diante dele estava o advogado por excelência, aquele que estava advogaciando a causa dos pecadores diante de Deus. Pilatos não sabia disso. A esposa de Pilatos chegou a dizer para ele: não te metas na causa desse justo, porque ontem, num sonho, eu muito sofri por causa desse homem que é inocente. Estava diante de Pilatos a maior oportunidade de salvação, e ele perdeu aquela oportunidade. Se Pilatos pudesse voltar atrás, ele voltaria. Só que existem oportunidades que são únicas. Eu li uma história de um provérbio chinês que tem 3 coisas que não voltam atrás: uma flecha atirada, uma palavra falada e uma oportunidade perdida. A oportunidade que nós temos de estarmos sempre do lado desse advogado chama-se hoje. Não deixe de andar com Jesus. Precisou do advogado? Chame ele, que ele vai ajuizar a sua causa e vai lhe defender com exclusividade, porque ele pagou o preço dos nossos pecados. Você tem um advogado que está defendendo você. Você acredita nisso? A 6ª coisa que Pilatos não sabia a respeito de Jesus está em 2 Timóteo 3,7. Pilatos não sabia que nada podemos contra a verdade. Nada o homem pode, ninguém pode nada contra a verdade. A inveja não pode nada contra a verdade. As doenças não podem nada contra a verdade. A religiosidade não pode nada contra a verdade, porque a verdade exclusiva de Deus é chamada Jesus Cristo de Nazaré. E Paulo escreve a Timóteo e diz para Timóteo: Timóteo, não se entremeta em questões loucas e nocivas, não gaste o seu tempo com questões que não trazem edificação. E ele diz: porque nada podemos contra a verdade. Ninguém pode nada contra o evangelho que está em você, a verdade de Deus que está implantada no seu coração. A Bíblia diz no capítulo 14, versículo 23 do evangelho de João, Jesus diz assim: se alguém me ama, guardará as minhas palavras, será amado pelo meu Pai, e eu e o Pai viremos e faremos nele morada. A verdade de Deus mora em você. Você crê nisso? Pilatos não sabia que nada poderia contra a verdade. E a 7ª coisa que Pilatos não sabia a respeito de Jesus é que esta verdade, chamada Jesus, vai voltar para buscar um povo salvo, eleito, zeloso e de boas obras. 1 Coríntios capítulo 15, versículo 51 ao 53, Paulo deixa claro que diante do ressoar da última trombeta, quem morreu em Cristo vai ressuscitar primeiro, depois os vivos serão transformados num corpo incorruptível de glória. Pilatos não sabia desta verdade, que estava diante dele aquele que estava passando por um processo permitido pelo próprio Deus. A Bíblia diz que aprove a Deus moê-lo. Deus moeu Jesus, toda a culpa da humanidade, toda a maldade dos homens estava sobre Jesus. A aflição foi tão grande que Jesus chegou a perguntar para Deus: Deus meu, por que me desamparaste? Porque a nossa culpa estava sobre ele. Todos os nossos pecados, todos os nossos temores, todas as nossas iniquidades, Deus permitiu recair sobre Jesus, para que nós tivéssemos esse direito hoje de andarmos em novidade de vida. 2 Coríntios 5,17, a Bíblia nos diz com muita clareza que quem está em Cristo, quem está nessa verdade, nova criatura é. As coisas velhas já passaram. Você sabia que às vezes nós estamos causando um problema tão horrível para nós mesmos, nós estamos esquecendo que nós andamos em novidade de vida? Eu estava lendo um texto aqui, não vou fugir do assunto não, que está em Eclesiastes, capítulo 10, versículo 7. Salomão disse assim:
eu vi príncipes puxando os cavalos dos escravos que andavam montados sobre estes cavalos. Salomão disse assim: eu vejo uma coisa que é inadmissível no meu reinado. Um escravo andando sobre um cavalo de um príncipe. E o príncipe andando a pé, puxando o cavalo com o servo, com o escravo em cima. Salomão não aceitava, porque era fora de qualquer prerrogativa do seu reinado. O reinado de Salomão, as coisas eram cada uma no seu lugar. Quem era servo, servia. E quem era príncipe, desfrutava do seu principado. Porém, Salomão, quando vê essa cena, ele abre a boca e ele diz: é inadmissível que um servo ou um escravo esteja num cavalo de luxo e um príncipe esteja puxando esse cavalo. Sabe o que é que eu aprendo com isso? É que às vezes nós cristãos estamos invertendo os valores. Nós conhecemos a verdade, nós temos a verdade, nós desfrutamos da verdade, mas agimos como um escravo diante do mundo, diante das circunstâncias. Meu irmão, você tem a mente de Cristo. O povo mais inteligente da terra tem que ser os cristãos, porque o cristão tem a mente do próprio Cristo na sua mente, tem a capacidade de criar, de fazer coisas extraordinárias, e às vezes nos esquecemos disso. Nós espiritualizamos tanto às vezes o nosso relacionamento com Deus, que nos esquecemos dessa verdade e estamos invertendo os valores. Estamos posicionados no lugar de um escravo, quando na verdade deveríamos estar posicionados no lugar de um príncipe. Porque quando Deus acha lugar para fazer, Deus faz. Deus pegou José. Eu fico maravilhado, porque quando o faraó mandou chamar a José para interpretar os seus sonhos, José saiu da cadeia. Na noite anterior ele tinha dormido como um escravo. Na noite seguinte ele vai dormir governador da terra do Egito. Deus inverteu de uma virada de 360 graus a vida de José. O servo que está, o príncipe José, que está na prisão, trabalhando para os demais presos, agora vai mandar em toda a terra do Egito. Nada podemos contra a... Mas outras coisas interessantes sobre a verdade. Tiago capítulo 3, versículo 14. Tiago disse assim: não mintam contra a verdade. A verdade nunca vai ter parceria com a mentira. É por isso que a igreja evangélica, ela prega um evangelho tão puro, sem mentira, sem esquema, sem estar mostrando para vocês algo que não tem concordância com as escrituras. E Tiago diz com muita clareza: não mintais contra a verdade. Quando é que eu estou mentindo contra a verdade? Quando eu estou excluindo da minha vida aquilo que é verdadeiro, estou querendo adaptar. Quando eu estou deixando de desfrutar de um relacionamento saudável com Deus, para desfrutar de um relacionamento artificial, e às vezes demonstrar uma fé que na verdade é falsificada, não é uma fé verdadeira, nós estamos mentindo contra a verdade. Mas Tiago disse: não mintais contra a verdade. Você é uma nova criatura, você é cidadão do céu. Pode estar passando a luta que tiver, mas é cidadão do céu. A verdade de Deus está em você. A verdade lhe libertou, a verdade lhe mostrou o caminho da salvação. Então se dobre diante dessa verdade e diga para ele: eu quero viver esta verdade do evangelho, porque assim você vai ter uma vida de paz. O evangelho não engana ninguém. Eu gosto de Provérbios 16:6, que Salomão disse assim: pela misericórdia e pela verdade se expia toda culpa. Foi a misericórdia de Jesus e a verdade de Jesus que a nossa culpa foi expiada. Eu tenho um livro, até contei semana num vídeo, pastor Edson, que eu estava pregando num país lá da Europa, um domingo de manhã. E naquela manhã eu preguei uma mensagem com um tema, que é um tema do meu livro: há uma voz no sangue.
E eu preguei, e tinha gente de várias etnias naquele culto. E levantou-se um dos moços na plateia. E ele disse: eu quero aceitar Jesus. Porque eu já andei em muitos lugares e eu nunca ouvi falar do sangue. E coincidentemente, naquela manhã Deus me deu uma mensagem sobre o sangue. E ele disse assim: eu nunca ouvi falar do sangue, eu creio no sangue de Jesus. Aquele morenão com quase 2 metros de altura se jogou nos pés do púlpito dizendo: eu quero me entregar a Jesus, porque a verdade do evangelho naquela manhã estava tirando dele a sua culpa. A culpa estava sendo expiada por causa da misericórdia e da verdade de Deus na palavra que pregamos naquela manhã. Por causa da misericórdia. O que é misericórdia? Sentimento de amor, de compaixão, de piedade, de ternura com quem está vivendo uma situação miserável. Essa era a nossa condição. Mas a misericórdia de Deus entrou em cena, e por causa da misericórdia e da verdade chamada Jesus, a verdade que libertou todos nós, nossos pecados foram expurgados, foram perdoados. E tem uma coisa interessante nisso tudo, é que a Bíblia diz que existe um lugar chamado mar do esquecimento, que todas as culpas, é uma figura de linguagem, mas todas as culpas, nossa, e era muita, viu? Só que nós estamos aqui, dava para encher o mar aqui da meia praia todinho. Mas Jesus foi lá e jogou no lago de esquecimento, e ele disse: aqui eu não me lembro mais não. Sei que ele disse, isso não é história de pregador não, estou falando de Bíblia. Então desfrute dessa palavra profética para você. Provérbio 16:6. Pela misericórdia e pela verdade toda culpa é expiada. Você é salvo, você está limpo. Jesus disse uma vez: vós já estáis limpo pela palavra que eu vos tenho dito. Quantos limpos nós temos pela palavra aqui? Isso é para você glorificar o nome de Jesus. E uma coisa interessante que eu quero meditar com vocês. 1 Coríntios 13:8. Paulo disse aos Coríntios: não há argumentos contra a verdade. Tem outro texto bem conhecido de Romanos 8, primeiro. Paulo disse assim: pois agora nenhuma condenação há. E ele é muito criterioso na sua escrita. Ele diz: para aqueles que estão em Cristo Jesus, que não andam segundo a carne, mas segundo o Espírito. E quando ele escreve aos Gálatas, no capítulo 5, ele faz uma descrição bem criteriosa sobre as obras da carne e os frutos do Espírito. E ele disse: as obras da carne são manifestas. Aí ele dá uma lista. Ele disse: as obras da carne é prostituição, é imundícia, é porfia, é peleja, é dissensão. E ele deu uma lista muito grande. E ele disse: as obras do Espírito, porém, são conhecidas e são manifestas: gozo, paz, longanimidade, benignidade. É muito fácil, pastor Edson, um pastor de uma igreja detectar uma ovelha que está agindo segundo a carne ou segundo o Espírito. Por quê? Porque o pastor tem a palavra, tem a verdade na mão, e de acordo com as nossas atitudes e de acordo com as nossas ações, nós vamos estar mostrando se estamos na verdade ou estamos mentindo contra a verdade e não estamos de acordo com aquilo que a verdade de Deus exija que nós estejamos. Olha que coisa linda. Não há argumentos contra a verdade. Você tem a maior mensagem que alguém pode ter na vida. Você tem a mensagem de salvação. Você tem a mensagem para pregar para qualquer pessoa. Uma certa vez Paulo foi levado como escravo, ou seja, como um prisioneiro diante de um rei chamado Agripa. E foi facultada a Paulo a oportunidade de falar alguma coisa. E Paulo respeitosamente disse: ó, poderoso rei Agripa. Paulo era um tipo de pessoa que sabia se relacionar com grandes e pequenos, com ricos e pobres. E Paulo começou a pregar. E de repente o rei Agripa ficou tão impactado que disse: Paulo, as muitas letras te fazem delirar. Ele disse: ó, poderoso rei Agripa, não são as muitas letras, mas é a mensagem do evangelho que eu estou anunciando.
Pregue o evangelho, irmão. Pregue com suas palavras. Pregue com suas atitudes, porque a verdade de Deus está em você. Você já percebeu que tem gente que gosta de conversar com você? Sabia? Eu fui trabalhar numa empresa em Tubarão há 21 anos atrás. Não, há mais tempo. Quando eu cheguei pela primeira vez para morar em Santa Catarina, a dona da empresa ia lá conversar comigo, a dona Tânia, porque quando ela chegava lá, eu estou lá limpando mato, limpando a sujeira da empresa, e ela fazendo pergunta da Bíblia. Eu apenas um funcionário de serviços gerais que estava em teste ainda, não sabia nem se ia passar no teste, e aquela mulher muito rica, era rica demais, ia para lá para me escutar falar. Ela tinha acabado de aceitar Jesus e ela queria ouvir a mensagem, e sempre perguntando: irmão Arinaldo, isso aqui e aquilo outro. Nós temos a maior mensagem do Evangelho de Jesus. Você tem mensagem para partilhar com seu vizinho, com o pessoal da empresa. Aonde você chegar, você pode fazer a diferença, porque nada pode ser falado contra a verdade. Nenhum argumento será suficiente para debater a verdade do Evangelho. Você tem a mensagem de salvação em você. Eu sei que você e eu não podemos ver com a visão humana, mas se nós pudéssemos ver, pastor Vitor Brito, estaria escrito: salvo pela verdade do Evangelho. O Evangelho salvou você. Quantos salvos nós temos aqui? Sabe qual é o meu desejo nesse encerramento de campanha? Primeiro eu quero parabenizar você que teve os 12 dias. Quem vê os 12 dias? Você venceu, porque não é fácil. 12 cultos seguidos é coisa de crente que gosta de buscar. E eu desejo que as suas orações feitas, como disse o pastor Edson, as palavras proféticas que vieram sobre você, eu desejo que se cumpra e venham muitas bênçãos sobre você. Todavia, eu quero desejar que neste ano essa verdade esteja sobre você, que os seus vizinhos vejam essa verdade em você, que os seus familiares vejam essa verdade em você, que eles vejam que você é diferenciado, que você era, mas não é mais. Você agora é um ex, talvez um ex tal, um ex que praticou isso ou aquilo outro. Você é um ex, como disse o pastor Juliano Fraga: na mesa dos salvos existe só ex. E nós somos um ex-idólatra, uns ex-drogado, mas um dia a verdade foi lá e nos alcançou. É por isso que Pilatos perguntou para Jesus: o que é a verdade? A verdade é o próprio Cristo. Você crê que Cristo é a verdade?